Olá, amigos do Jornal de Piracicaba. Nós receberemos hoje aqui no nosso estúdio, aqui no JP Podcast, a professora Bebel, a deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, ela que é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e vai falar um pouco aí do seu trabalho à frente da Assembleia, liberação de verbas aí para Piracicaba, enfim, vai dar um panorama geral aí do seu mandato, do seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Então nós vamos conversar com a professora Bebel, que nós recebemos aqui no Jornal de Piracicaba, para falar conosco a respeito de vários assuntos relacionados, obviamente, ao mandato dela como deputada estadual. Também é presidente da APOESP. E nós vamos começar dando as boas-vindas aqui à deputada. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem e nos veem nesse podcast, que, enfim, essa oportunidade que temos de mostrar o que a gente está fazendo e até ser questionado, né, André, porque é um pouco disso, eu acho que é muito importante para a população. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no podcast do Jornal de Piracicaba. Bom, começar pela reforma administrativa da educação do governo do Estado de São Paulo. A senhora está fazendo uma campanha, trabalhando bastante aí, por conta de ser um assunto que mexe, obviamente, com toda a categoria. Quais os principais pontos que a senhora considera assim, que não dá para ter ou não dá para ter reforma de jeito nenhum? O que a senhora fala a respeito disso? Bom, eu vou dizer tudo contra e vou dizer depois no final que eu acho que o governador deveria fazer. Por que a gente é contra? Uma avaliação de desempenho, qualquer tipo de evolução na carreira que o professor foi ter, ele tem que ficar o tempo todo sujeito à avaliação de desempenho, né? Seja ele efetivo, F, os contratados de forma precária, sobretudo estes, mas digo que o efetivo o efetivo é aquele que passou por concurso público. Categoria F é aquele que teve sua estabilidade garantida por uma luta que nós fizemos em 2007 da São Paulo Previdência, e aí a gente conseguiu colocá-los na condição, foram 65 mil professores colocados na condição de estáveis, né? E aí então estes poderão, se não forem aprovados numa avaliação de desempenho, eles serão removidos por ofício, né? E eu acho que é um grande erro, porque acho que a questão da avaliação, ela não é para punir. Se ela for para isso, ela está errada. A avaliação é para corrigir rumos, ela tem que ser diagnóstica, ela tem que, na verdade, falar, olha, tem isso, então, ao invés do governador jogar um curso de formação, vamos trabalhar a formação, vamos fazer isso. Não. Pega o professor e joga para outra escola. Mas aí eu pergunto, a outra escola não vai lidar, se é que ele está... Não estou com a cabeça da eficiência que ele pensa. Se ele não é eficiente aqui, como é que... Se eles acham que não é aqui, como é que acham que vai ser lá? Você entendeu? Isso não é verdadeiro. Isso, na verdade, eles vão criar uma forma de mapear os professores mais antigos, porque eles querem pôr na carreira, né, os professores mais jovens. É bom essa transição geracional na profissão? Mas se eles não tivessem mexido, por exemplo, na reforma da Previdência. Ora, se eu vou poder me aposentar com 70 anos, ninguém vai achar mais jovenzinho na rede. Exato. Porque todos eles vão estar nessa idade. Então tem que demitir todo mundo, tem que remover todo mundo, e essa coisa toda. Para os contratados precários, a coisa é pior ainda. Esses são demitidos, tá? Sabe o que é isso? Demitidos, e ainda querem criar uma regra, a Secretaria quer criar uma regra, de só poder pegar aulas após 3 anos. Lembra da duzentena que a gente brigou? Então, ele de novo quer voltar com essa ideia. Eu consegui, com muita luta, reduzir para 40 dias em que o professor deixa de pegar aula e ele deixa de receber, mas a partir do momento que ele volta a pegar aula, qualquer momento do ano, ou mesmo no período inicial das aulas, né, da atribuição de aulas. Isso vai dar o apagão na educação.
tá? Isso já existe, esse fato já existe. Não são os professores que faltam, há falta de professores. E nessa reforma, mais se a pedra de toque é avaliação para punir, tem também uma questão que ela é, assim, desumana. Se o professor falta 1 hora aula, por alguma razão, a partir da 2ª hora aula, ele começa a perder o dia. 4 horas aula, X dias. E por aí vai. André, sejamos racional. Eles dizem que com isso eles vão diminuir, né, a falta de professores, vai aumentar. Porque veja, se eu vou ter um desconto de 2 a 4 aulas, vou ter meu desconto integral do dia, por que eu vou voltar a dar aula? Só se eu for tonto. Exato. Então o que a gente vê nessa ação do governo? Uma expropriação, na verdade, o salário do professor, na verdade, está confiscando, né? E isso é uma forma, eu diria, incorreta. Me cheira até uma coisa que não é boa, sabe? Que a gente já passou há muito tempo atrás, que quer fazer o enxugamento da máquina, tanto fazendo com que os professores paguem a conta, como os estudantes não pagar. Se ele ficar sem aula, vai ter educação pública de qualidade. Quanto menos valorizado nós tivermos um professor, mais o índice o número da qualidade da educação vai cair. Mas cai por terra esse discurso do secretário por uma razão. O Saresp, que foi do 5º ao 9º ano, né, do ensino fundamental, ele foi positivo, mas positivo por causa do secretário? Não. É mesmo? Ou porque os professores têm dado tudo isso e até a sua vida para isso? Então teria que ter um reconhecimento, e não tem. O reconhecimento é que ganhou de presente essa reforma administrativa da educação que prevê essas questões todas que estou falando. A outra ainda mais preocupante, né? Então eu falei da falta, a aula transformar em falta dia, né? Que é um absurdo, e obrigar os professores que estão nas escolas de tempo integral fazerem as atividades pedagógicas diversificadas na escola. A escola é um ambiente por natureza, de vivência, é um ambiente em que você, de certa forma, tem alegria, tem gritaria, é natural, o professor vai falar mais alto, o menino vai falar, vai brincar, vai ter aquela coisa. Como é que eu vou preparar a aula se a gente não tem sala nem para comer? Se a gente não tem uma sala para trabalhar? Então, a gente quer que fique em local de livre escolha, porque o professor, ele não só prepara a aula, a gente prepara a aula, mas corrige prova. Corrige a prova com barulho. Lê um livro. Eu sou professora de literatura. Como é que eu vou dar um livro para o menino analisar se eu não ler o livro? Tem que ler, minimamente, até para formular as perguntas que eu vou fazer. Eu sou de literatura, mas quem é de matemática tem as suas razões, quem é de física a mesma coisa. Então, todos vêm desta forma. Ah, mas nós pagamos R$2.000 por dedicação plena e exclusiva. Uai, trabalhar fora do ambiente escolar é dedicação plena e exclusiva, e inclusive até na vida do professor, que entra na vida do professor. Isso é coisa de secretário e empresário, e ele vê a escola como empresa, e é impossível. Veja, eu olho para esse copo, se eu disser que quem trabalha, né, com cerâmica ou com louça vai produzir 1.000 copos, vai produzir porque é uma linha de produção. Mas você pega a atividade de ensinar, ela é diferente. Ela tem uma especificidade. Você não forma cidadãos e cidadãs em série. Você forma individualmente, eles vão escolher a sua vida. Não porque eu dou aula individualmente para eles. Ele vai se formando no processo. Porque a escola, ela é, né, um espaço civilizatório. Ali a gente troca a experiência. Quantas vezes a gente aprende com o próprio aluno? O estudante aprende com o coleguinha,
coisas boas e coisas ruins na nossa avaliação, mas não deles não. Então, esse escopo todo da reforma administrativa ancorada sobre um PL que mexe em 8, tá certo? PLCs, Projeto de Lei Complementar. Tem uma diferença. Qual a diferença? PLC é voto qualificado, são 48 votos, tá? Tem que entrar na urninha do governador, do PLC, dos PLCs que foram. O PL não, é uma maioria simples, desqualificada, com uma coisa estrutural, bastante que é a gestão da educação no estado de São Paulo. É disso que nós estamos falando, tá? Como se você lê isso aqui, você lê o projeto de lei, você fala como é possível, com tanta mudança que teve, eles ainda, a Secretaria do Estado da Educação e o governo Tarcísio ainda tem essa visão, né, de estreitamento da educação, como se fosse transformar a educação uma questão mercadológica. Não é. A educação, ela é parte, né? Aliás, a educação é estruturante. O trabalhador sabe a importância da educação para o seu filho. A mãe que trabalha na casa de qualquer, né, pessoa sabe da importância para o seu filho. Por isso a POS, no dia 6, vai ter um dia de luta intenso e eu estou apostando. O cerne da nossa luta é essa reforma. O correto é o governo Tarcísio retirar isso aí, porque ele vai arrumar para a cabeça e vai. Isso não vai ficar barato. Eu falei, eu estou no fio da navalha, por certo, mas vocês também estão. Ou vocês acham que vão ter sossego? Não vão. Eu estou falando por mim, porque já tem. Você vai ver dia 6. Vai ter muita gente na rua. O dia 6 vai ser... Assembleia Estadual dos Professores, lá na Avenida Paulista. E vamos ter apoio de artistas. Vai estar o Chico César conosco na Praça da República, né? Com todas as entidades mesmo do funcionalismo, mas não só. Nós estaremos também com um movimento popular, social, que a POESP encarna hoje um novo projeto sindical em que ela, sim, defende como é que eu falo? Aquilo que é a pauta da categoria, mas entende que tem que caminhar junto com a luta dos movimentos sociais, porque os filhos deles, da classe trabalhadora, estão lá na escola pública. Esse projeto tem data para ser votado já, não? Olha, eu consegui, né, primeiro que teve uma primeira audiência pública, o governo meio que retirou de cena e eu continuei com a audiência pública, mas sem validade institucional para o processo de votação dessa reforma. Mas consegui jogar para o dia 12, né, a entrada dele, quer dizer, ele já entrou, mas sem tramitação. Então vai ter outra audiência pública para reformular essa aí, que o governo saiu, né? Então vai ter outra audiência pública, eu vou dizer o horário, e eu quero que se vá ao dobro de gente, há muita gente, vá ao dobro, porque agora acho que ficou um alerta, né, geral aí, que todos vamos dançar, efetivos, categoria F, enfim, os professores admitidos em caráter temporário, que eu acho uma insanidade ter um curso com 174 mil aprovados e ele me chamar 10 mil professores. Isso é uma insanidade para deixar exatamente de joelhos, né, uma profissão que ela é necessária, né, que forma tudo, todas as demais. Bom, professora, vou falar um pouquinho agora de Brasília. A senhora conseguiu um recurso alto aí para o investimento aí na 31 de março, na Armando Salles Oliveira, justamente nesse combate aí a enchentes, né? Nós vimos aí no começo do ano muita chuva, mas não precisa nem de muita chuva para alagar alguns trechos ali da 31 de março, por exemplo, né? E mesmo na Armando Salles ali perto do teatro. Que verba é essa? Esse é o dinheiro que já está liberado? Sim, está liberado, pronto para cair na conta da prefeitura. Isso foi uma ação de abril do ano passado que eu articulei com o Ministério das Cidades. Eu estive lá, como também estive com a ministra, né, de Relações Institucionais,
a ministra Gleisi Hoffmann, que não só acolheu, como já deu imediatamente um parecer e articulou com o Ministério da Cidade, e os dois deram parecer favorável, então eu já sabia da favorabilidade, né? E aí fui informada de que 49.495.000 estarão nos cofres da prefeitura, não precisa fazer esforço. Eu só tenho que agradecer ao governo federal. Tem que parar com essa competição, não é corrida de cavalo. Isso aqui é ter compromisso com a população piracicabana. É disso que eu estou falando. E tem os recursos para a saúde também, já saiu, né? Que é o teto MAC, que eles falam, né? É a média e alta complexidade, que vem aí cerca de 3.225.000, né? Também. Para procedimentos, né? De alta complexidade. Né? De alta complexidade. E também vem o custeio PAP, né? Que é o piso de atenção primária, que vem em torno de 79.000, né? Além de mais 1.153.000, né? Recurso, dinheiro vindo da escola, para a Escola de Tempo Integral, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, prevendo 1.153.000, né? Atendendo 370 alunos piracicabanos. Então, o que eu coloco aqui, assim, que eu fico muito incomodada, não é porque o prefeito vai lá, é que o prefeito vem a fazer, né, toda uma alusão como se isso não tivesse encaminhado, e porque ele vai, não, já está encaminhado. Já está para receber, vocês podem, vocês são jornalistas, vocês podem ir lá e ver, tá certo? Isso está lá. Tem ofícios meus, como pode ter o dele também, como pode ter o do Luciano, de todos que pediam, por exemplo, eu tenho uma cidade vizinha que está pedindo a reavaliação do teto MAC, do custeio do MAC, né? Está querendo, está precisando de 700.000 para a cidade dele, né? Então, a gente está fazendo gestões lá, perfeito? Mas, de qualquer forma, quero lamentar, porque isso falta um pouco de... É uma questão de a gente ter um republicanismo natural dos partidos no Brasil. Até debatia agora de manhã, e eu dizia o seguinte, mas que coisa, né? Há um tempo atrás, a gente tinha um projeto estruturado de direita nesse país, o centro-direita, porque o PSDB não é de direita. Ele saiu como uma social-democracia, né? Sim. E, de certa maneira, eles tinham o projeto dele. Não, eles tinham, claro, o projeto de educação, Estado mínimo, essa coisa toda, e a gente defendeu outra coisa. Mas você tinha locos para... Você tinha uma avenida para debater, e eu era crítica, mas, por óbvio, eu estava defendendo minha concepção. Agora, me fale do projeto atual, do Tarcísio. Gente, é uma geleia, não tem, é pontuado, né? Tudo pontuado, então é aquela coisa meio fragmentada, apertou aqui, sai ali, sai lá, não pode. Ou eu sou eleita, ou eleito para, né, prover políticas públicas para a população, portanto, garantir um bem-estar social, que nós estamos chamando de bem-viver, que é isso, e para frente nós vamos falando bem-viver, porque é assim, são cuidados que a gente tem que ter, ou a gente vai ficar aqui achando que um é melhor que o outro. Não, nós estamos no mesmo território nacional e tomar cuidado, porque o Kassab está muito ligado com o Lula. Como é que vai fazer o prefeito aqui? Vai ficar vetando a gente o tempo todo? Porque se sair uma aliança Lula e Kassab, eu quero ver como é que o prefeito vai se comportar aqui. Desculpe, eu estou com muita vontade para falar, e o prefeito que vem rebata o que eu estou falando, mas esse é um fato. Ele vai enfrentar, ele vai negar, ou ele vai sair do partido, o que ele vai fazer? Isso é uma questão que ele vai ter que resolver lá na frente. Professora, falando em recursos, tem também recurso para a DDM, para o prédio novo da DDM. Esse dinheiro já foi aprovado, agora falta construir o prédio. Sim. Né? Quem é que vai construir o prédio? A prefeitura ou o Estado? Como é que é? Então, é assim, a prefeitura dá o terreno. O passarinho me contou que ela já estava procurando o terreno. Só que alguém foi lá, uma das representantes das mulheres nossa, que é a
Então, esteve lá com o prefeito, isso não vale nada. Não vale nada, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, Celinho. Aquela que você faz parte. Seus partidos fazem, porque fui eu, só o PT que conseguiu, porque eu consegui, o Marcolino conseguiu também, para a DDM aqui. Eu não vou omitir de ninguém não, estou falando da minha. Então, eu consegui 225 mil, em 2025, 2 milhões e 500 mil, mais 2 milhões e 500 mil em 2026 para 2026, mais 10 milhões. Né? Então, nós temos aí quase 15 milhões, na verdade. Para a construção do prédio. Para construir 2 prédios quase. E aí não está previsto só o prédio, também tem a previsão de ter as casas de acolhimento, né? Porque você pode ter um período transitório, você veja, a delegacia aqui já funciona 24 horas, mas num prédio muito... para o tamanho da política, para o tamanho do feminicídio que nós vivemos aqui, portanto, aliás, do feminicídio que nós vivemos aqui em Piracicaba, eu acredito que ela é insuficiente, porque não tem a sala para acolher melhor, não tem que ter a sala lilás, tem que ter toda... E tem que ser uma delegada mulher, nós não queremos... O problema ali não é só... Eu já vi mulher ali na porta, esperando ali fora para ser atendida no pé daqui da Alferes. Sim. Né? Então, realmente precisa de um lugar muito mais estruturado para atender as vítimas de violência. E aqui tem um detalhe, né? O feminicídio está explodindo, não é no Brasil, não é só no estado de São Paulo, Piracicaba praticamente quase uma morte por mês, ou 15 dias. De homem sobre mulher, que não aceita, tá certo? Que a mulher tome a direção da sua vida, né? Então, ele é dono, ele coisificou a mulher. Nós não podemos aceitar. Eu vou até fazer um gancho aqui com a visita da ministra das Mulheres, né, que vai estar aqui, nossa querida Márcia Lopes. Ela começa por Piracicaba e tem uma agenda por Campinas toda. E por conta do alto número de feminicídio, aliás, foi a vereadora Rai está coordenando esse trabalho, né? Então, na quarta-feira, nós estaremos aqui debatendo essa questão também. Vamos colocar a pauta da delegacia, né, da mulher 24 horas. Com relação ainda à DDM, então, precisa dessa construção do prédio, mas também a Polícia Civil enfrenta um déficit muito grande de profissionais. Também não vai ser só o problema de construir o prédio e resolver o problema, né? Porque ainda faltam muito, até o próprio sindicato dos delegados de polícia tem feito campanha aí falando da insatisfação deles com a política estadual, inclusive pela falta de profissionais, né? Sim, falta de profissionais, está numa linha parecida, né? A culpabilidade vai tudo para cima do policial. Eles não têm um plano de carreira estruturado, não tem, não tem previsão de reajuste. Portanto, a bancada da polícia lá na Assembleia está muito brava. E conta com nossa solidariedade, porque nós também estamos nestas condições. Nós deveríamos estar discutindo, né? Eu acho que a política pública que a gente de segurança que a gente precisa para o estado de São Paulo, para o Brasil, eu acho que o Lewandowski deixa um legado, né? Que é a PEC da segurança. Ali ele prevê uma polícia mais inteligente. Não é que os policiais não são inteligentes, não é disso que eu estou falando, mas o uso da inteligência e da força, né, só em última coisa, não essa matança que o Tarcísio fez, né, na Operação Verão, que foi Escudo, Operação Verão, ele inventou várias operações e ficou para acertar o bandido, matou um monte, aí não dá. Você tem que ter eu acho que a polícia tem que ter as câmeras, porque isso eu costumo dizer o seguinte, não é para ver os policiais. As câmeras, na verdade, é para salvaguardar o policial, para não recair sobre ele, que ele foi aquele primeiro que deu o tiro, que às vezes vem para cima deles esta acusação. Eu acho que isso salvaguarda. O Dória, com toda a divergência que eu tenho com ele, essa política foi a de maior acerto que ele teve, porque diminuiu sobremaneira tanto morte de policiais, como também
pessoas, a abordagem... Suspeitos, né? Suspeitos, ou enfim, Então nós precisamos, porque mas a inteligência, como é que você usa a inteligência até conseguir, como é que eu digo, conter, né, aquele indivíduo que está tentando... quando não tem jeito, mas isso tem que ser a última das questões. Não, já começa do jeito errado, dá errado tudo. A senhora está indo para o final, para o último ano do segundo mandato, né? Sim. A senhora vai candidatar-se novamente a deputada estadual ou federal? Eu estou pré-candidata a deputada estadual. Até aqui, qual as principais entregas do seu mandato, desse mandato atual, deputada? Acho que entregamos o confisco de aposentados, pensionistas, dos servidores públicos do Estado de São Paulo, fruto de uma articulação, porque lá tinha assim, um show de PDLs, eram todos importantes, inclusive eu tinha, mas eu olhava, mirava, eu dizia, não vai dar certo. Aí eu juntei todo o funcionalismo, professores, formamos uma comissão, fomos conversar com o presidente da casa. Disse, Carlão, se você não fizer um PL revogando isso aí vai se esticando, é ruim para o seu governo, que era do PSDB na época tal. E ele então se prontificou e foi para o Palácio. Foi, e aí então Rodrigo Garcia deu a devolutiva que seria só para os professores, eu não aceitei. Porque eu criaria uma injustiça com o restante do funcionalismo. Então o restante do funcionalismo iam ficar muito magoados, porque todos dançaram naquela reforma da Previdência. E aí, então, quando eu voltei, aí fizemos um ato no Palácio, depois a gente voltou lá com o Carlão, que era o presidente da Leste na época, disse, Bebel, você tem um modelo de como revogar isso? Eu falei, tenho. Passei, dei até um modelo. Ele falou, então nós vamos transformar num PL da casa. Tudo bem para você? Eu falei, tá ótimo. Que era a certeza que eu tinha que o governador tinha que sancionar um PL da casa. Sim. Não. E São Paulo, olha, logramos êxito, todo mundo pôde, digamos, aqueles que votaram a favorável, a reforma da Previdência pôde fazer a sua autocrítica, quando alguns até me agradeciam. Ai, obrigada, Bebel, por poder votar nisso que já não tem almoço lá em casa. Mas não tem problema, eu acho que corrigimos os erros deles. Mas vamos reconhecer que no bastidor teve muita conversa, sobretudo do meu mandato, né, com o governo, porque essa habilidade a gente tem, não estou querendo puxar isso para mim, a gente aprende muito no sindicato. O sindicato é uma escola. Conversa bastante. Tem que conversar e ver um fim. E aí botamos fim. Mas eu digo que também, até por luta nossa, nós conseguimos o Descongela. Descongela vem do meu mandato, vem de uma deputada federal em 2020, a deputada Dorinha Seabra, eu tenho que ser correta com ela é de outro partido, mas ela nos ajudou no Fundeb permanente, na era Bolsonaro, e também o Descongela é dela. Tem muitos apensados ao dela, mas o que é importante dizer é dela. Agora, precisou ter um presidente da República que acatasse uma proposta boa, que veio do jeito que é descongelar o tempo de serviço, só que ficou que a questão financeira, ela tem que ter um projeto de lei do Estado, que eu já tenho o meu, tem um monte de deputado com o seu. Talvez o ideal é fazer de novo o tal do PL da casa, para poder devolver esse dinheiro, como devolver também dos aposentados que foram confiscados, que está avançada a minha, como é que eu falo? O meu está lá na CCJR já, né, quase que pronto para a ordem do dia. Me refiro ao do confisco. E aí tem esse meu também que está bem avançado na casa também, que é com relação ao Descongela. Então tem o Descongela, tem a luta pelos cursinhos populares, que começou aqui em Piracicaba, eu fui a Brasília, no MEC, a gente conseguiu agora transformar em política de Estado, portanto vem recurso, Piracicaba já mostrou um resultado surpreendente, acho que o melhor desempenho do país está aqui. Por quê? Nós conseguimos aprovar 70 estudantes para terem, né, estudarem em escolas públicas, seja Unicamp, Unesp,
USP, enfim, federais, estaduais e outros estados, e conseguimos também mais 16 aprovados no ProUni, né? Aprovados para entrar na FAPESP, nas ETECs, né? Que exigem uma avaliação própria, né? Então, eu acredito que o Cursinho Popular de Piracicaba também é uma grande entrega para Piracicaba e para o estado, que se estendeu. A POS é a que mais tem cursinho, porque todas as nossas subsedes estão organizando, né? Mas outras entidades também estão organizando, tanto que teve um encontro do presidente Lula, mais o ministro Camilo, mais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, exatamente, né, para falar desse cursinho e anunciar que mais cursinhos seriam incorporados, né, aí ao longo deste ano. Então a gente tem aí um trabalho brilhante de toda a equipe. Eu destaco aqui o trabalho do Fainer, como também da Fernanda, que é do meu gabinete, que faz toda a elaboração dos cursinhos, porque tem todo um rito, e é natural que tenha, porque você tem que prestar contas depois, né, dinheiro público, né, então acredito que entregas importantíssimas em termos de emenda. Trouxemos o aparelho de aceleração linear aqui para Santa Casa, né? Então você vai fazer, por exemplo, uma radioterapia, né? Se fosse no sistema antigo, fosse 20 sessões, o acelerador linear que a Santa Casa tem hoje, né? Você precisa de 5 sessões. Portanto, e é mais focalizados, feixe de luz, né, que vai para tratar do tumor, ele vai para o tumor, ele não vai na totalidade, portanto, não deixa mais doente, não aumenta mais a doença. Então, isso é uma grande vitória, como questão da saúde mesmo. Nós temos UBS, aí a UBS lá de Santa Terezinha, né, também. Por todo o estado de São Paulo, eu tenho sido assim, até tenho ganhado muito título de cidadã da cidade, tanto que eu ajudo com saúde, com educação. Meu dinheiro não é muito, né? Alex Madureira tem mais que eu, viu? Por ser governo, acaba tendo. Mas eu tenho menos dinheiro, então, com o pouco dinheiro que eu tenho, pouco com Deus é muito. Mas todos aqui de Piracicaba que recebem as minhas emendas sabem que elas, né, são emendas que eu luto muito para que venha e que seja cumprida. Falando de eleição ainda, mas agora estadual, a senhora apoia a candidatura do ministro Fernando Haddad ao governo do estado? Super apoio. Eu sou uma das, como é que eu diria, das que lançou o Fernando Haddad governador, porque eu acho que não dá para ficar no experimentalismo. A gente tem a ministra Simone Tebet, né, que é uma grande ministra, mas o Fernando Haddad de longe é o que entregou isenção do imposto de renda, como ter o 14º salário, muitas categorias vão ter, fez uma reforma tributária que há mais de 35 anos se tentou fazer. Eu acredito que ele fez um debate muito consistente, né, no que significa taxar o andar de cima e parar de fazer com que quem mora no primeiro andar pague igual ou mais até, né? Então eu acho que a gente está diante de um perfil de um pré-candidato, né, que tem todas as condições. Eu falo para todo mundo, o governador Tarcísio não é imbatível, né? Fernando Haddad o levou para o segundo turno. Eu acredito que fará terá um grande desempenho no estado de São Paulo. Nós vamos fazer de tudo para que ele seja eleito. Nós nunca fomos governo, tá? Quem joga, às vezes eu subo na tribuna e eles jogam. Eu nunca fui governo. Vocês são governo. Eu nunca fui. Nós sempre fomos oposição. Não por ser oposição, porque o projeto não era bom. Apresente um projeto bom, vocês verão se a gente não tem maturidade para entender o que é bom e o que não é bom. Como é que a senhora avalia agora a eleição que se dará para o governo federal, essa polarização entre o PT, né, com o presidente Lula, e o PL, né, com a família Bolsonaro?
Deixa eu falar uma coisa para você, André. Você acredita que tem uma polarização? Tem, não tem? Eu acho que a gente, polarização tinha no tempo do PSDB. Ali era polarizado. Você tinha, claro, essa concepção. Você tem um lado que tem projeto e um lado que tem pontualmente questões assentado num trinômio, né? Que é pátria, Deus, pátria e família. Na pauta de costumes, na pauta... Mas qual é o grande projeto? Agora eu estou vendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro está apresentando, né, projetos que até dialogam com a nossa comunidade LGBT, que é a mais, o pai dele vivia dizendo que quem nascia assim, com essa, como é que eu falo, que essa condição não era aceitável para ele, quando ele teve uma menina, ele falou, acho que eu errei, né? Teve um percurso de... Então, quer dizer, altamente preconceituoso, como é que vai agora defender pautas, né, progressista, pauta do povo, alguém que nunca esteve ao lado do povo, né? O que eu chamo pauta do povo é inclusão social, educacional, garantia de moradia, garantia, né, de ter atendimento médico. É disso que eu estou falando, e a gente sabe exatamente o que nós passamos durante a pandemia, que eu acho que ninguém quer aventurar, mas vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil, porque por não ser polarizado. Se fosse polarizado, você vai para o projeto. Agora você vai botar um projeto e alguém vai falar de alguma coisa, não tem nada a ver com o projeto, mas que toca individualmente em algumas coisas, entendeu? E tira o foco daquilo e leva para um debate ralo, chulé. Então, chulo. Mas chulé é outra coisa. Chulo, né? Então, quer dizer, é lamentável, porque o momento de fazer um debate para presidente da República é um confronto de propostas. Isso eu gosto. Isso eu acho... Vai ser difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. O presidente Lula deve se eleger. Nós temos que eleger uma melhor bancada, mais ampliada de deputados federais, não ganha, mas fica na mão do Congresso. Isso é um problema. Né? E, ao mesmo tempo, senadores e senadoras. E aqui no Estado, compromisso de eleger Fernando Haddad e ampliar a nossa bancada. Não para ter o hegemonismo, não, para mostrar que nós sabemos lidar com o diálogo. Porque quem é a maioria, André, mesmo sendo hegemônico, tem que saber ser maioria. Não pode estar passando o rolo compressor, porque a história condena. Você faz um mandato e não faz mais. Um aviso para esse prefeito. Cuidado, que a história condena. Quem faz um mandato não faz dois. Né? Se eu fico com rolo compressor em tudo, vou aumentar 400% de IPTU para tais faixas, mexer com o ITBU, a história condena, claro que condena. Quem vai pegar o olerite não vai aceitar, a não ser quem foi beneficiado, que eu tenho dúvidas, né? Muitas dúvidas disso aí. Eu acho que o setor imobiliário vai sofrer um impacto bastante aviltante, né? E mais então. Mas em todo caso, está aí, foi eleito, respeite-se, mas saiba que a vida vai ser dura. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal de Piracicaba. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui. Você viu, eu gosto de falar. Eu agradeço a sua oportunidade e sempre é muito bom a gente poder falar de vários temas. E dizer para todo mundo, para a população entender que dia 6 a gente precisa do apoio de todos e todas, porque a gente está lutando pela nossa categoria e pelos seus filhos. Seu filho precisa de uma escola pública de qualidade. Muito obrigada.